Bem-vindo ao canal Refúgio Animal. Você já imaginou presenciar um relâmpago tão poderoso que transforma a noite em dia? Ou observar um tornado gigantesco arrancando árvores pela raiz enquanto uma tempestade faz o céu parecer o fim do mundo? A natureza é capaz de criar cenários de uma beleza impressionante, mas também de uma força assustadora. Em poucos minutos, um céu azul pode dar lugar a nuvens gigantescas, ventos devastadores e descargas elétricas mais quentes do que a superfície do Sol. Todos os dias, milhões de raios atingem a Terra. Alguns iluminam o céu por apenas uma fração de segundo. Outros desencadeiam incêndios, destroem florestas inteiras e mudam a vida de milhares de pessoas. Mas os raios são apenas uma pequena parte dos fenômenos naturais que acontecem em nosso planeta. Tempestades gigantescas, tornados, furacões, erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, eventos tão extremos que lembram cenas de filmes, mas que acontecem de verdade. Neste documentário, vamos conhecer alguns dos fenômenos naturais mais impressionantes da Terra e entender por que eles acontecem. Prepare-se para uma viagem pelos lugares mais extremos do planeta. Porque quando a natureza mostra toda a sua força, nenhum ser vivo consegue ignorá-la. A força dos raios. Imagine produzir energia suficiente para acender milhares de casas em apenas alguns milésimos de segundo. É exatamente isso que acontece quando um raio corta o céu. Um único raio pode atingir temperaturas superiores a 30.000 graus Celsius. Isso significa que ele é várias vezes mais quente que a superfície do Sol. Toda essa energia faz o ar se expandir de forma explosiva. É essa explosão que ouvimos como trovão. Embora pareçam aleatórios, os raios seguem caminhos criados pela diferença de cargas elétricas entre as nuvens e o solo. Quando essa diferença se torna grande demais, a descarga acontece em menos de um segundo e libera uma quantidade gigantesca de energia. Em todo o planeta, acontecem cerca de 100 descargas elétricas por segundo. Isso representa milhões de raios todos os dias. O Brasil está entre os países com maior incidência de raios do mundo. Todos os anos, centenas de milhões de descargas elétricas atingem o território brasileiro. Como nascem as tempestades? Tudo começa com o calor. Quando o Sol aquece o solo, enormes massas de ar quente começam a subir. Ao subir, esse ar esfria rapidamente. O vapor de água se transforma em pequenas gotas. Assim surgem as nuvens. Quando o processo continua durante horas, essas nuvens crescem cada vez mais. Algumas atingem mais de 15 quilômetros de altura. São as gigantescas nuvens chamadas cumulonimbus. Dentro delas acontece uma verdadeira batalha. Cristais de gelo, gotas de água, granizo. Correntes de vento que sobem e descem a mais de 100 km por hora. Toda essa movimentação gera eletricidade. Até que, finalmente, o céu explode em relâmpagos. Os tornados. Entre todos os fenômenos atmosféricos, poucos assustam tanto quanto os tornados. Eles surgem quando correntes de ar quente encontram massas de ar frio. A diferença de temperatura faz o ar começar a girar. Esse giro aumenta cada vez mais, até formar um enorme funil que liga a nuvem ao solo. Os ventos podem ultrapassar 500 km por hora. Casas desaparecem em segundos. Carros são lançados como brinquedos. Árvores centenárias são arrancadas pela raiz. Mesmo com toda a tecnologia atual, ainda é extremamente difícil prever exatamente onde um tornado irá tocar o solo. Por isso, eles continuam sendo um dos fenômenos naturais mais perigosos do planeta. Furacões. Enquanto os tornados nascem rapidamente, os furacões podem levar vários dias para se formar. Tudo começa sobre águas muito quentes dos oceanos tropicais. O calor faz enormes quantidades de água evaporarem. Essa energia alimenta gigantescas tempestades.
Com o movimento de rotação da Terra, elas começam a girar. Quanto mais quente o oceano, mais forte o furacão pode ficar. Os maiores chegam a medir mais de 1000 quilômetros de diâmetro. São verdadeiros monstros atmosféricos vistos até do espaço. Quando atingem o continente, podem destruir cidades inteiras, provocar enchentes históricas e deixar milhões de pessoas sem energia. Erupções vulcânicas. Muito abaixo dos nossos pés, existe um oceano de rochas derretidas. Esse material recebe o nome de magma. Quando encontra uma abertura na crosta terrestre, ele sobe, e um vulcão entra em erupção. A lava pode ultrapassar 1000 graus Celsius. Cinzas vulcânicas podem subir dezenas de quilômetros na atmosfera. Em alguns casos, as próprias cinzas produzem raios, um espetáculo conhecido como relâmpagos vulcânicos. É um dos fenômenos mais raros e impressionantes da natureza. Tsunamis. Imagine uma parede de água avançando em alta velocidade, sem fazer praticamente nenhum barulho. Assim são os tsunamis. Eles normalmente surgem após terremotos submarinos. Quando o fundo do oceano se movimenta, bilhões de toneladas de água também se deslocam. Em mar aberto, a onda quase não é percebida, mas ao chegar próximo da costa, ela cresce rapidamente, pode atingir dezenas de metros de altura e destruir tudo em seu caminho. Terremotos. Nosso planeta parece sólido, mas sua superfície está dividida em enormes placas. Essas placas estão sempre se movimentando, muito lentamente. Quando ficam presas umas nas outras, a pressão aumenta durante anos, ou até séculos. Quando finalmente se rompem, toda essa energia é liberada de uma só vez. É nesse momento que acontece um terremoto. Os maiores já registrados foram capazes de deslocar cidades inteiras, modificar o relevo e até alterar levemente a duração do dia. A natureza nunca para. Mesmo enquanto você assiste a este vídeo, algum vulcão está entrando em erupção, algum raio está cruzando o céu, algum terremoto está acontecendo em algum lugar do planeta. A Terra é um planeta vivo, em constante transformação. Cada fenômeno natural ajuda a moldar paisagens, criar montanhas, formar ilhas, renovar florestas e manter o equilíbrio do planeta. Aquilo que muitas vezes parece apenas destruição, também faz parte do funcionamento da natureza. Sem esses processos, a Terra não seria como conhecemos hoje. Por isso, compreender esses fenômenos é muito mais do que admirar sua beleza. É entender a incrível força do planeta em que vivemos. Se você gostou deste documentário e quer acompanhar mais histórias fascinantes sobre a natureza e os animais, inscreva-se agora no canal Refúgio Animal. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e ative o sino das notificações para não perder os próximos documentários. Escreva nos comentários qual fenômeno natural mais impressiona você. Muito obrigado por assistir até o final. Refúgio Animal, porque a natureza é vida.